Tem uma palavra que já veio algumas vezes na minha mente, conforme você trouxe, principalmente o exemplo da igreja, que eu já volto para ela, que é comunidade. E as pessoas, elas precisam de comunidade. Mas antes eu acho muito importante voltar nesses pontos que são desafios realmente, principalmente do home office, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que trazer aqui é que trabalho remoto distribuído não se restringe a home office, apesar de que tem gente que trabalha muito bem em home office. Lembrar que no Brasil só 25% das ocupações podem ser realizadas à distância. Então, isso também, aqui, a gente é uma parcela mínima da população. Então, estamos falando dessa parcela. Mas quando a gente pensa em dificuldades, vamos falar das principais dificuldades, que eu acho que esse também é o meu papel e o nosso exercício. É muito mais difícil você separar as fronteiras entre vida pessoal e trabalho. Isso é uma questão. É mais difícil você desenvolver profissionais mais jovens. Vejam, não é impossível, mas é mais difícil. Aquele exemplo que você deu, brilhante, de quando as pessoas entram, elas têm que ficar 3 meses presenciais, a gente está falando de integração, de onboarding. Seja a empresa 100% remota ou híbrida, a integração é uma das práticas mais importantes para que a pessoa, mesmo que não tenha ali o cavaleiro que está puxando, ela entenda de onde ela está. Então, a integração é fundamental. A Silvia, ela é para ser a defensora e ela está falando mal? Não, é que o debate faz em alguns momentos você fazer uma acho que entendi, ela está jogando o jogo. Tá. Tem que ela tá tentando trazer a galera para o lado dela para depois ela matar. Tô querendo acreditar que essa é a estratégia. Que o que eu entendi, o do meio é o Walter Longo, né? E que é o contra, aparentemente, né? Porque pela cara. A gente está na moda debates nos podcasts, então chama o cristão e o ateu, o direito e esquerda, e aí acho que a dinâmica é sobre isso ali. Foi isso que o leitor, quando mandou para a gente esse corte para você reagir, quis mostrar. E a gente tem essa questão do isolamento. E isso pode acontecer. Acontece com a Silvia. Não que a Silvia é extrovertida, falo com gente do mundo inteiro todos os dias, trabalho com gente de várias... Inclusive, a minha equipe tem pessoas no Brasil inteiro, fora do país, ninguém em São Paulo. Aliás, nem eu estou em São Paulo mais. Então, assim, é super distribuído e eu não fico um minuto isolada. Mas eu também faço parte de outras comunidades. Eu pratico muito esporte. Tem a comunidade do esporte, tem a comunidade da praia, tem a comunidade do estudo, da pesquisa. O grande problema é que realmente há pessoas que têm muita dificuldade de separar desses momentos. E aí, para o remoto, os rituais também são fundamentais. E rituais de interação com a liderança, ritual de interação com os colegas. Eu ensino ritual para começar e terminar o dia, porque, de fato... E tem pessoas que vão ter que trabalhar na mesa da sala, porque a empresa é 100% remota, e a pessoa vai pensar, bom, eu tenho alguns benefícios e tenho malefícios. Um deles é que eu vou para um café, eu vou ter que trabalhar na mesa da sala. Que ritual eu posso criar para gerar para entender que agora é mesa e agora é trabalho? É óbvio que é mais difícil do que você entrar num ambiente que até alguns anos atrás era perfeito para trabalhar. É que eu sou muito reticente com os escritórios, porque para mim nunca foram lugares realmente produtivos. E eu acho que piorou. Mas vamos trabalhar com essa hipótese do escritório ser um lugar super propenso ao trabalho. Se a pessoa está em casa, ela tem que criar muitos rituais. Isso faz parte. Se a pessoa ela é tímida, ela tem que buscar outras comunidades. Quer dizer, se a pessoa é tímida, ela vai precisar de estímulo, né? Mas se a pessoa é programadora e nem interage, porque a gente interage o tempo todo trabalhando, mesmo sendo remoto. Mas é um programador, é um atendente que não fala nunca com os colegas. Essa pessoa precisa de outras comunidades. Senão, sim, essa pessoa vai sofrer aí os malefícios do remoto. O cara está olhando... Pausa. Walter Longo é esse do meio, né? Eu não sei. Pode ser que seja. Ou Nosferatu, não sei. Tá numa tristeza tendo que ouvir a mulher falar, né? Impressionante. O outro tá até... ele é ele mesmo, mexendo na caneta ali enquanto ela tá falando. Tipo, que raiva. Já me dá uma raiva. Eu já sei que eu não vou gostar do que ele tem que falar. Pô, mas eu gostei da perninha do óculos laranja, viu? Eu realmente achei bem interessante. O óculos é parecido com o meu, só que a perna é laranja. O óculos é estiloso, temos que admitir. Eu achei bem bom. Mas então, aqui o que eu acho, isso que o título do corte é: o home office é uma ilusão. Walter Longo explica.
já passamos de metade do vídeo, por enquanto foi só a Silvia. Ele ainda vem com o bagulho. Mas o que eu acho foda é que a Silvia está colocando um negócio que é legal, que é sobre comunidade, e a gente sempre falou assim, não entra nesse... Por ter, né, todo mundo aqui, muitas vezes a rotina é muito pesada de cuidar de filho, rotina de filho, trampo, e muita gente, e por conta do propósito que a Escuto tem, muita gente faz um meu trabalho, minha vida. E fala muito desse lugar aí que ela está chamando de comunidades. Tem a comunidade do beach tênis, tem outras comunidades fora do teu trabalho. E, cara, isso você alcança com uma boa remuneração e uma qualidade de vida, um trabalho flexível, você vai levar a pessoa a essas comunidades, porque a lógica do capitalismo em si, da defesa desse presencial, é que a pessoa vive para trabalhar, e aí ela não vai ter tempo de vida, ela passa 2 horas indo para um presencial, 2 horas voltando, ela não tem tempo de vida de estar numa comunidade do beach tênis, na comunidade não, ela vai ter a comunidade no máximo do busão para voltar para casa, que você sempre vê o mesmo rosto no ponto, pode ser que todo mundo fique amigo e acabou. É esse lugar que o presencial ele mata. Você já automaticamente num home office leva a pessoa para um lugar bom, sabe? De ter essa possibilidade de criar comunidades. Você vai ter mais qualidade de vida para buscar e ter respiro e ir atrás desses grupos, sabe? Acho que isso que ela vai bem, mas acho que não sei se o terceiro ser do enquadramento é contra ou a favor. Então, certamente contra. porque talvez ela esteja numa sinuca de bico. Aí ela tá tipo sempre falando meio contemporizando, fora que é uma mulher e 2 homens, né? Mas ela está tendo realmente que construir uma narrativa muito elaborada para chegar num ponto muito simples, que se a pessoa vive para o trabalho, ela não vive bem. Então, assim, ponto. Mas tá, dá play. Só tá me dando raiva o cara. Por isso, a gente está fazendo uma comparação muito preto no branco do que é bom e o que é ruim. Eu acho que a gente deveria estar falando de qual é o custo de oportunidade do remoto, qual é o custo de oportunidade do presencial. Porque a partir do momento que você opta por ter uma equipe presencial 4 vezes por semana, por exemplo, que é, enfim, um tipo de híbrido, você está abrindo mão de contratar pessoas no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Você está abrindo mão de lidar melhor com a sua filial do Rio de Janeiro. Eu adoro o exemplo da Starbucks, você falou da Cacau Show. Às vezes eu fico pensando, as pessoas que estão nas lojas, elas não têm que acessar também a alma da empresa? Se a gente pensar essas grandes empresas, cuja maior parte da força de trabalho está no varejo, mas ainda assim estão conectadas a uma sede, a empresa só acontece na sede. Então, é importante endereçar, essa palavra nem existe em português, né? Mas endereçar esses desafios que existem. E olhar também para, quais são os desafios do presencial? O que eu perco? Porque no fim do dia, não é time de futebol, e não é política, e não é religião. É uma decisão estratégica. E a gente está perdendo um pouco essa lucidez, eu acho. E essa discussão aqui só é possível por causa da Logitech, que é parceira. Porra, Lucão! Mas eles estão fazendo a publi até o final, mano. E o Walter Longo... Não é possível. O Walter Longo não explica, juro. Meu Deus! Walter Longo não abriu a boca. Não. Eu não vou falar nada. Pode ser que o editor, ou a pessoa que faz os cortes, ou foi por uma IA, ou pode ser que ela rode. Então... Poxa, a gente estava aqui esperando Walter Longo explicar. Walter Longo só ficou olhando para a caneta e na hora dele falar, entra uma publi, ela ocupa 1/3 do corte. Não, é 1/3 do corte, mas é um telefone, não é a caneta que ele está rodando. Não, é uma caneta. Ele está fazendo assim com uma caneta. Não é a ponta de um telefone? Se a gente pensar não, é uma caneta. É verdade, é uma caneta. Nossa, todo esse tempo eu achei que era um telefone. Deixa eu ver aqui, ó.
Dolorido para ele ouvir ela falar. Ele está fisicamente incomodado de ouvir ela falar. Escritório, ela está certa de que se a cultura está bem espalhada, se há o respeito mútuo, isso já é um grande avanço. É condição essencial, mas não suficiente. O escritório, as cores, a recepcionista, o sorriso no rosto, a observação do ambiente, tudo isto são sinais. E nós somos seres que trabalhamos com simbologia. A gente esquece disso hoje em dia, mas continua sendo importante a simbologia. Eu digo a você o seguinte, sabe por que na frente dos guerreiros na Idade Média ia sempre um estandarte? Por que aquele cara ia na frente levando o estandarte? Para relembrar todos os guerreiros por que eles estavam lutando. O escritório é o estandarte dos tempos modernos. Você entra no seu escritório... Não! É porque a gente volta, né? Primeiro para aquele clássico que o homem está sempre pensando na Roma. Roma, é isso. O Império Romano é real. Ele estava só pensando na guerra. E volta para essa geração toda, né, cara? Esses dias eu vi um corte interessante também da Rita, aquela drag, e ela tá falando muito sobre isso, sabe? E muita gente fala sobre isso, sobre essa geração de homens que veio de várias gerações, onde eles eram os provedores das casas, e aí hoje em dia, como uma pessoa só provendo na casa vive-se na miséria, as duas têm que prover, o homem está inventando outros lugares para seja subir uma montanha, seja não sei o quê, seja falar que o escritório é a guerra e a secretária é o estandarte. E assim, ele estava lá? Ele estava lá para saber que quando o cara passava com o estandarte, ele falou, pronto, é para isso, eu tinha esquecido. Eu larguei a minha família, estou aqui arriscando a minha vida e eu tinha esquecido. Agora apareceu o estandarte, agora eu lembrei. Não era só porque ele era porque se o cara do estandarte não aparecesse, ele ia esquecer o motivo pelo qual ele estava ali. Assim. Não era porque ou ele fazia isso, ou todo mundo ia morrer, ou porque ele era um pobre camponês e no feudo ele era obrigado a ir, na verdade. Exato, ele era obrigado. Falaram, ou você vai, a sua família inteira vai ser expulsa desse feudo aqui, é isso. E aí, por isso que ele está lá lutando. Ele não está, olha o estandarte. É isso, é para isso que eu vim. É muito que raiva. É muito Game of Thrones, o pessoal vê muito filme, é isso. Então, vamos ouvir. Peraí. Você entende o que você faz na vida, qual é o objetivo, qual é a missão. É muito difícil você fazer isso. Eu não estou dizendo sair um dia e ficar em casa, eu estou dizendo permanentemente, tá? É muito difícil, permanentemente você em casa, você absorver. Tem gente que é contratado por uma empresa, nunca esteve naquela empresa, é de outro estado, ela não vai entender por que ela luta diariamente. Não vai. O pior que ele está falando perfeito, né? A gente tem É que ele realmente acha que as pessoas lutam por empresas. Mas é um pouco daquilo que eu comentei sobre a lógica, né? A lógica do sistema que a gente está inserido. É isso, vista a camisa e lute por empresas. É um absurdo, Mas ele realmente acha que as pessoas estão todas ali na empresa lutando para aquela empresa e não pelo bem próprio delas. E viva o seu trabalho, entendeu? Você vai viver a ponto de... É isso, você lute pela empresa e quanto mais eu conseguir ocupar do teu tempo, que você não tenha tempo para divertimento e pensar em outra coisa, é melhor, porque aí eu te faço estar mais comprometido com a empresa, entendeu? Por isso o presencial é necessário para esse formato. Porque se você tira a pessoa desse lugar, ela vai pensar fora. E aí não interessa para ele, entendeu? E aí ele vai ficar entupindo ela de símbolos de guerra, símbolos, né? Porque simbologias, porque todo mundo tem realmente a mesma simbologia que você tem, né? Impressionante. Isto eu acho fundamental hoje em dia, num mercado cada vez mais acirrado, competitivo. As pessoas precisam ser entusiasmadas. Eu não acredito mais em trabalho sem entusiasmo. E também não acredito que você consiga entusiasmar à distância na mesma proporção do que todo mundo junto. Quando eu vou na Cacau Show e vejo a segunda-feira todo mundo reunido no auditório, lutando, brigando, aquilo
não é substituído por ip urra no computador. Tem um calor humano, tem uma troca de energia que é fundamental a gente ter. Agora, se sexta-feira todo mundo fica em casa, isso é uma outra questão. Eu também sou a favor de fazer isso. Sim. Agora, eu queria também só complementar, já que você disse que fala muito, você vai ver o que quer falar agora. Vocês estão arrependidíssimos, né? Só a gente fala. Que é o seguinte, é um dado importante esse. Eu acho que... A gente vai pausar só para falar do ip urra e online. Você começa a falar... Eu vi você ficando em cara de choque ali, e eu acho que eu também fiquei em cara de choque, aí eu olhei a sua cara de choque e a gente não conseguiu concatenar nada. Porque já botou os pés na merda, eu ia abrir os... Tá. Está aqui para ouvir besteira. Vamos ver até onde ele vai. Que ele fala, eu não acho. Aí o que ele acha é a opinião dele. Exato, é a opinião dele. Não vou contrariar a opinião dele. Agora, depois, na hora que ele fala, é impossível que o ip urra, ele ridiculariza o ip urra no computador, mas ele acha maneiro o ip urra presencial. Tipo, para mim, os dois ip urra é zoado. Para mim, a pessoa que presta serviço, trabalha, tem que trabalhar, seja que é por grana ou por propósito, não precisa... Não, ele coloca, tipo, eu não acredito em trabalhar sem engajamento, né? Acho que foi e o abraçar, ele acha que é maneiro aquele... Lembra quando a gente morou em Alphaville, que tinha às 7 da manhã todo dia? Vender! Então... Foda, isso faz o trampo ir longe. Ou seja, a gente já sabe que ele não vai contratar mulher, porque tem alteração de humor, né? Tem TPM, tem uma época do mês que ela está mais feliz, tem uma época do mês que ela está mal-humorada, ele não vai contratar, assim, grávida ele demite, e puerpério também. Então, mulher a gente já sabe. Não. Talvez na menopausa, mas aí a menopausa também é complicado, hormonalmente falando, então já vi que mulheres ele não aguenta, porque ele não aceita alteração. Se a pessoa não está ultra engajada, ela não está trabalhando. É isso. Essa é a visão dele. E tem um delayzinho. Do jeito que estão, também não estão adequadas. Você passar 2 horas no trânsito não faz sentido nenhum. Mas sabe por que isso está acontecendo? Porque nós evoluímos tecnologicamente, mas resistimos a mudanças muito mais simples do que a tecnologia. Vou dar um exemplo. Por que todo mundo acorda, levanta e vai trabalhar no mesmo horário? Por que a agência de propaganda não começa às 11 da manhã e termina às 9 da noite? E o escritório de contabilidade não começa às 6 da manhã e termina às 4 da tarde? Por que bancos não abrem sábado e fecham na segunda-feira? Por que a gente tem a mesma visão da época da Revolução Industrial, quando todo mundo tem que estar na linha de produção, começando e terminando no mesmo horário? Então, na verdade, o nosso mundo hoje é um Google administrado pelo Henry Ford. Um lugar cheio de tecnologia, mas com premissas e conceitos do passado. Se nós fizéssemos essa simples mudança de horários entre as várias áreas de atividade do negócio, você teria o restaurante que estaria com bastante lugar para atender das 11 da manhã às 4 da tarde. Hoje não. Ele coisifica, né? É coisificar a vida humana, né? Você vai fazer um rodízio de carro com seres humanos. É coisificar. Então, o cara que é do administrativo, a mulher que limpa, hoje ela já acorda às 4 para chegar às 6 no escritório, que abre às 7, ela vai sair às 2, porque ela também mora 2 horas do trampo. E o madrugueiro, o sistema público de transporte, ele é mais longo na madrugada. Como que ela vai chegar lá às 4 da manhã, ou às 3, porque às 4 abre o escritório, para o cara do administrativo? É um pensamento de coisificar pessoas, né? Mas típico do momento que a gente está. Não, e é assim, né? Isso é muito comum nesse tipo de gente. Como se o que ele falasse fosse verdade absoluta. Na hora que ele citou a agência, eu acho que ele nunca entrou numa agência na vida, porque elas trabalham de madrugada. Ele nunca entrou. Ninguém está numa agência de manhã cedo. Elas costumam trabalhar de madrugada, principalmente a galera da criação. Então, assim, escritório de contabilidade marca a reunião, mas a contabilidade cada um faz do seu horário. Assim, a gente sabe que a gente trabalha com um monte de contador aqui. Então, ele fica falando coisas que parecem ser verdades absolutas para depois chegar numa frase de conclusão.
é o Google sendo gerido pelo Henry Ford, alguma coisa assim. A frase é boa, exato. Se eu chegar É isso. Não, eu estou tendo uma aula de comunicação sobre sobre como falar, fazer as pessoas engolirem as abobrinhas que eu penso. É isso, entendeu? um bom palestrante ser bem remunerado, porque é isso. É Ele isso. domina a técnica de comunicação. E ele não deixa espaço para ninguém falar, porque ninguém pode contestar na hora que ele vira e fala: por que não sei quem? Por que não sei quem? Por que não sei quem? Ele não dá. Peraí, agência, não é assim, não. Peraí, não, isso que você está falando não é verdade. Não tem espaço para interromper ele. Não, E aí ele vira e fala antes, porque agora eu vou falar, né? E ele ainda bota a mão na perna dela, no braço dela ali uma hora e fala: agora você vai me ouvir. É isso. É desesperador. Eu estou feliz que eu não fui convidada para esse dia. Não. Hoje sai todo mundo ao meio-dia, não tem lugar lá, todo mundo se mata e aquele ambiente que foi preparado para ficar 24 horas funciona 2 horas de manhã e 2 horas à noite. Por quê? Porque todo mundo acorda, levanta, vai trabalhar no mesmo horário e volta no mesmo horário. Tem fila no elevador, né? Tem fila nos elevadores. A gente trabalha na Vila Olímpia ali, você tinha que sair umas 11h40 para almoçar. E O negócio era louco, hein? E às vezes a gente ia gravar e acabava comendo 2h30, tava tudo vazio. Tipo assim, é literalmente da meio-dia às 2, tudo muito cheio e depois vazio. Para que isso? Vazio. Quem inventou isso? Quem disse que tem que ser assim? Ninguém disse, a não ser o nosso costume de evoluir tecnologicamente, mas estamos evoluindo, eu diria, em termos conceituais. E é isso que precisa mudar, e isso precisa de líderes com visão. Tá? Nós, infelizmente, eu me sinto às vezes como um cego guiado por um cachorro louco na gestão pública das nossas cidades. Essa é a verdade. Prazer, Walter. Aqui você tem uma líder com visão que está ouvindo você falar. E o que eu posso dizer para você é que está cheio de líder com visão, só que vocês ficam escrotizando as visões desses líderes. Então, trabalho remoto isso, trabalho remoto aquilo, ip, urra, você ridicularizou. Na hora que você faz o ip online, você está ridicularizando, a troco de nada. Você não traz uma prova, você não traz um dado, você não traz um nada, você traz verdades absolutas. E assim, você também não tem filho, você nunca teve que lidar com nenhuma logística de horário, de deixar o filho na escola, de dar almoço para ninguém. Você claramente nunca foi responsável pelo manejo de um lar familiar. Você só teve provavelmente muita gente te ajudando e essas pessoas não foram vistas por você, infelizmente. Mas ok, pode seguir. Uma vez que o Walter ele falou algo que me marcou bastante durante a pandemia. Você comentou, estava falando sobre a dificuldade das pessoas, né, sempre evoluírem. E aí durante a pandemia você deu um exemplo que você falou com o velório de um amigo. Né? Síndrome do velório do amigo. Síndrome do velório do amigo. Que você vai no velório de um amigo, aí você encontra vários amigos que você não costuma não encontrar, e você fala, nossa, agora vamos começar a se encontrar. Não é assim, a pessoa em volta do caixão fala assim, eu sou um imbecil. A pessoa olha o falecido e fala dele, eu sou um imbecil. Aí o outro pergunta, por quê? Olha como eu estou gordo, não estou fazendo ginástica, né? Me mato de trabalhar, não de meu filho crescer. Eu perdi essa linha de raciocínio. O cara está do outro lado do caixão fala assim, e eu então? Vivo viajando, não tenho tempo para minha família, esqueci do aniversário da minha mulher. Olha que vida de inferno, vai acabar assim. Todo mundo, os 3, 4 amigos em volta do caixão, concluem que tem que mudar. 5 dias depois, está todo mundo trabalhando, feito um louco, engordando, sem fazer ginástica. Não muda nada. Por que não muda? Porque você criar consciência não necessariamente altera comportamento. Porque a resistência ao comportamento é muito maior do que a resistência à tecnologia. Porque as pessoas têm dificuldade de mudar. Porque empresas não gostam de mudar. A única empresa que gosta de mudança é a Graneiro. O resto odeia mudança. E isso faz com que a gente continue começando à mesma hora, largando à mesma hora, todo mundo junto, ficando 2 horas no trânsito. Isso é que precisa mudar. E eu acho que os escritórios são um ambiente adequado da confraternização. Se a Igreja Católica não tivesse marcado todo mundo no domingo para juntos na igreja rezar, me falar, cada um reza remotamente, já que o contato é individual, não resistiria 2000 anos. Eu garanto para você que essa liturgia é fundamental. Que eu acho
Eu acho que diz muito essa analogia com a religião e com a Igreja Católica. Eu acho que ali chega Gente, que ele diz muito sobre o que ele pensa. Acho que é desse ponto só da questão que eu queria chegar nesse ponto que o Walter fala do velório, né, do amigo. O que acontece? Algumas mensagens que, né, O jovem, eu achei ali, Jairo Rosenbit. ele é do patrocinador ali, né? Da loja. Isso. Mas pela assim, gente, ele falou, são eu só quero fazer uma pausa, assim, que nessas horas o meu TDAH pita. Tipo, já eu vou embora. Ele falou de velório, do nada, e aí começaram a falar sobre vida, sobre não sei o que, eles não estão mais discutindo nada sobre remoto. Nada. Eles estão discutindo outra coisa e sempre cagando umas verdades absolutas. Isso. E aí eu fui embora. Então, assim, eu não sei mais se eu vou conseguir voltar aqui agora e puxar a linha do raciocínio, só te trazendo. Então, se você tiver um react, para, e aí eu vou na tua, tá? Tá, infelizmente o remoto, sabe? Se eu estivesse no escritório vivendo outra realidade, eu não estaria passando por isso de ter que levar o menino na bateria. Exatamente. Bom, vamos. Eu sei que ele chegou na presidência do Grupo Abril em 2015 e ficou nessa posição por um ano. Eu acho que foi mais ou menos o ano que o Grupo Abril acabou, o Walter Longo. Não sei. Mas era presencial, eu estava lá nessa época, era presencial, até 2014 eu estava lá. Então, Era ele o presidente quando você estava lá? não, ele assume em 2015, é o último ano, eu saí nesse ano. O ano que quebra geral. Logo depois vende-se um monte de coisa, sobra nada, exatamente. Mas provavelmente no andar dele as pessoas se juntavam e faziam toda segunda-feira. A liturgia. Ip. Uhum. Sim. Nossa, assim, a gente viu o quê? 6 minutos aqui. Eu não tenho estômago para mais também, não. Vou deixar o menino lá para bateria. Ainda tem metade do vídeo. Vou pausar aqui. Boa.